And the Lord specifically spoke to me. E Deus falou especificamente comigo. I have been praying for you for months. Eu tenho orado por vocês por meses. For months. Por meses. And he specifically gave me a message for you. E Ele me deu uma mensagem específica para você. But before I share that with you, Mas antes de eu falar essa mensagem com você, I want to tell you something. eu quero te contar algo. From a preacher's viewpoint, De um olhar de pregador, we know there is a theme that God brings to conferences like this. nós sabemos que Deus tem um tema que Deus traz para conferências como essa. And you remember when Pastor Marcio was talking about the transfer of wealth? Então lembra quando o pastor Márcio estava falando sobre transferência de riqueza? How many of you remember when he said that? Quantos de vocês lembram que ele falou isso? Now I'm going to tell you, I am not a prosperity preacher from the United States. Deixa eu te falar, eu não sou um pregador próspero dos Estados Unidos. I do not believe in what is called the prosperity doctrine. Eu não acredito na doutrina da prosperidade. If you believe in it, it's okay. Se você acredita, tudo bem. I don't want to offend anybody. Eu não quero ofender ninguém. I believe in the prosperity of God. Eu creio na prosperidade de Deus, But I don't believe in that doctrine. mas eu não acredito naquela doutrina. I believe that the prosperity of God is a byproduct of righteousness. Eu creio que a prosperidade de Deus é um produto da nossa justiça. It follows people like us. Então segue pessoas justas como nós. It is not our goal in life. Não é o nosso alvo, nosso objetivo de vida. It's a byproduct of our life. É simplesmente um produto da nossa vida. So I do believe in the prosperity of God. Então eu realmente creio na prosperidade de Deus. But one of the assignments that God has given me is in the area of economics. Então uma das missões que Deus me deu é na área econômica. I have never taken a college course in economics. Eu nunca fiz faculdade de economia, But I have taken a course in economics. mas eu peguei um curso de economia. And over the years, God has connected me Nos anos que seguiram, Deus me conectou with some of the world's leading economists, com os líderes econômicos do mundo. some of the top economists in the world, Alguns dos economistas tops do mundo. and they happen to be spirit-filled believers in Jesus Christ. E eles viraram crentes em Jesus Cristo. Now, these are not men and women who are just college professors. Não são só pessoas, mulheres e homens que são professores de faculdade. These are men and women that entire heads of state will call. É pessoas que são cabeças de estado, chefes de estado. The heads of state call these people Então os chefes de estado chamam essas pessoas and seek advice. e pedem conselhos a eles econômicos. And they're believers in Jesus Christ. E eles são crentes no Senhor. And one of them said this. E um deles disse isso. This man developed what is known as a new theory of economics. Esse homem desenvolveu uma nova teoria da economia. And it is based on Leviticus chapter 24 and 25. Então ele fez essa teoria nova econômica baseada em Levíticos 24 e 25. And he is in consideration for a Nobel Prize in economics. E ele está sendo considerado para receber o prêmio Nobel em economia. And this is some of the things that he said. Então, ouça isso, é uma das coisas que ele falou. Now, God spoke about the transfer of wealth thousands of years ago. Deus falou sobre a transferência de riquezas anos atrás. He said this. Ele disse isso. 50% of the wealth of the entire world 50% da riqueza de todo mundo is in the hands of 1% of the population. está na mão de 1% da população. He said, this is not sustainable. Isso não é sustentável. It's called a concentration of wealth. Significa concentração de riqueza. And the conditions that exist globally today, Então, a condição que existe esse globo hoje, with that concentration of wealth, com essa concentração de riqueza, he said have only existed 4 times in the history of the world. só aconteceu 4 vezes na história do mundo. And he said there is going to be some event Então
Vai acontecer um evento, some catastrophic event alguma catástrofe, algum evento catastrófico that will cause a release of that concentration of wealth. que vai fazer com que essas riquezas sejam liberadas. And there will be a great transfer of wealth that will take place. Então vai ter uma grande transferência de riquezas que vai tomar. Now, the one thing that you need to understand about economics Uma coisa que você precisa entender sobre economia is your Bible talks about that thousands of years ago. é que a Bíblia falava isso já há muitos anos atrás. I always thought of the transfer of wealth as something prosperity preachers talked about. Então não é algo que um pregador começou a falar sobre transferência. A Bíblia sempre falou nisso. But what the Bible tells us about it Mas o que a Bíblia fala is going to follow in the natural. vai seguir o natural. And God creates the conditions, E Deus cria a condição. or sometimes man creates the conditions E às vezes homem cria a condição for the fulfillment of the prophecies of the Bible. para que a profecia se cumpra, as profecias bíblicas se And cumpram. God knows about it way ahead of time. Mas Deus já sabe disso muito tempo atrás. And He's telling us about it. E Ele vai falando sobre isso conosco. Amen? Amém? Isn't that amazing? Não é maravilhoso isso? Amen. Amém. All right. This is what the Lord told me to speak to you about. Isso é o que Deus falou para mim falar com vocês. We're going to talk about divine order. Nós vamos falar sobre ordem divina. Now, Dr. Dora and I were traveling on the plane together yesterday. Eu e a Deodora viajamos ontem no avião. And we were on the plane and we were just worshiping God. Nós estávamos no avião só adorando a Deus. Dr. Dora is from Africa. Doutora Deodora é da África. And she sings some of these amazing African worship songs. E ela canta essas canções, essas adorações africanas maravilhosas. And we were just singing away, Nós já estávamos cantando and the Lord spoke these words to me. e o Senhor falou essas palavras comigo. He said, He took me to the Bible. Ele me levou até a Bíblia. And He reminded me of when King David was about to attack the Philistines. E aí ele me lembrou quando o rei Davi estava para atacar os filisteus. And the Philistines were more powerful than King David's army. Só que os filisteus eram mais poderosos do que o exército de Davi. And you remember this. E você se lembra disso? And David said, Lord, should I go up against the Philistines? E aí Davi pergunta: eu devo ir contra os filisteus, Senhor? He inquired of the Lord. Então ele pergunta ao Senhor. And the Lord said, yes, I want you to go against the E o Philistines. Senhor diz: sim, eu quero que você vá contra os filisteus. And so he marshaled his army. Então ele organiza o seu exército. And then he said this, Então ele diz: Lord, how will I know when I should attack the Philistines? Senhor, quando eu saberei que eu devo atacar os filisteus? And the Lord replied to King David. Então o Senhor responde para o rei Davi. He said, when you hear the wind in the mulberry tree, Então quando você ouvir os ventos sacudindo as copas das árvores, that is when you attack. é aí que você vai atacar. And this is what God said to me yesterday. Então ouça o que Deus falou comigo ontem. He said, you tell Brazil Então você fale para o Brasil that there is a wind in the mulberry trees. que há um vento nas copas das árvores. Amen. Amém? Things are going to change. As coisas vão começar a mudar. If you want to live an ordinary life, Se você quer viver uma vida ordinária, you are born in the wrong generation. você nasceu na geração errada. You were not born to live ordinary. Você não nasceu para viver uma vida ordinária. You were born to live in the impossible. Você nasceu para viver no impossível. What man says is impossible O que o homem diz que é impossível, in this generation nessa geração, is possible for you. é possível para você. Amen. Amém? There is no problem that does not have a solution. Não há problema que não haja solução. And the solutions of God for Brazil E as soluções de Deus para o Brasil are going to come through you. virá através de você. Amen. Amém? Now, I want to paint a picture of Brazil today. Eu quero pintar uma foto do Brasil hoje.
Is it fair to say there are corruption scandals in Brazil? É justo dizer que há corrupção, escândalos no Brasil? Come on, I want you to talk to me. É justo dizer que há corrupção e escândalos no Brasil? Are there corruption scandals? Há escândalos de corrupção no Brasil? Have you lost confidence in your political and business leaders? Você perdeu confiança nos políticos e nos homens de negócios? Are there economic challenges in Brazil today? Existem desafios econômicos hoje no Brasil? Is there conflict and division in Brazil? Tem conflito nas divisões no Brasil? Amen? Amém? Is Brazil in a crisis? O Brasil está vivendo em crise? Yes, it is. Sim, está. And crisis is a wonderful thing. E crise é um lugar maravilhoso. Because out of that crisis, God is going to raise up people like you. Porque é dentro da crise que Deus vai levantar pessoas como você. To implement the change that He is bringing to this nation. Para implementar a mudança que Ele quer para esta nação. Now, as I was praying over this meeting, Então, enquanto eu estava orando sobre este encontro, every preacher will tell you the same thing. todos os pregadores vão te dizer a mesma coisa. We all go to the Lord and we ask for two things. E nós vamos até o Senhor e pedimos por duas coisas. We ask for His anointing, Pedimos a sua unção, because without His anointing, you'll all go to sleep. porque sem a sua unção todos vocês vão dormir. But we also ask this question. Mas também perguntamos e fazemos uma pergunta ao What Senhor. is it you want to say to your people? O que é que o Senhor quer falar com o seu povo? We always ask for those two things. Nós sempre, pregadores, perguntamos essas duas And as coisas. I was fasting and praying for this meeting, Enquanto eu estava jejuando e orando por esse encontro, every time that I ask the Lord, todo o tempo que eu perguntei ao Senhor, what do you want to say to your people? o que o Senhor quer dizer ao seu povo? He would say to me, you are not speaking to the people. Ele falava, você não vai falar com as You pessoas. are speaking to the nation. Você vai falar com a nação. So here's what I understand. Então é isso que eu entendi. Out of this weekend, Depois dessa semana, out of this meeting, depois desse encontro, there will be leaders that God will deposit influence on. haverão líderes que Deus vai depositar a sua influência dentro deles. And make no mistake about it. Make no mistake. E não faça erros. Influence is a gift from God. Influência é um dom de Deus. It is a gift from God. É um dom de Deus. And we need to know how to handle that gift. E nós precisamos saber como cuidar e como lidar com esse dom. And we need to know how to walk into it. Precisamos aprender como andar nele. But out of these meetings will be men and women Mas daqui desses encontros haverão homens e mulheres who will extend the influence of God in Brazil. que vão estender a influência de Deus no Brasil. Amen. Amém? Amen. Glória a Deus. Glória a Deus. Now I want to take you to a word God gave us last year. Então eu quero te levar a uma palavra que Deus nos deu o ano passado. And the reason I want to do this E a razão porque eu quero fazer isso, is because I want you to see that the hand of God is on your nation. porque eu quero que você veja que a mão de Deus está sobre a sua nação. What you see going on, O que você vê acontecendo, the scandals, os escândalos, the men and women who are imprisoned, os homens e as mulheres que estão na prisão, who are being imprisoned for corruption. que estão na prisão por causa de corrupção. God is a master at creating vacuums. Deus é um mestre em criar coisas no vácuo. And He's going to draw men and women like you in Brazil. Então ele vai fazer com que muitos homens e mulheres como você no Brasil. Vacuums do not stay vacuums. Vácuo não fica vácuo. Something is drawn into the vacuum. Algo é sugado para dentro do vácuo. And you're going to be drawn into these vacuums of leadership. E você vai ser sugado para esses vácuos de liderança dentro do Amém? Brasil. Amém?
So we want to show you this word that God gave last year. Então eu vou te mostrar essa palavra que Deus nos deu ano passado. I'm going to read it to you. Eu vou ler para você. The corruption of Brazil. A corrupção do Brasil está cheio de odor. E isso está me trazendo um cheiro, que o cheiro subiu até o céu. Muitas corrupções encheram o Brasil. E é por isso que eu estou enjoado. E agora esse enjoo está vindo sobre o povo do Brasil. Essa corrupção cegou os olhos da justiça. E as pessoas do Brasil dizem: mas a corrupção é a nossa cultura. Fala o Senhor. Fale então, a corrupção não é a nossa cultura. Porque desse dia em diante, minha mão estará estendida sobre a escuridão, e a minha luz, a luz do céu, brilhará e vai expor tudo para a luz. Now, has God been true to His word? Deus é fiel Amém. à sua palavra, amém? Amen. Here's what I believe is taking place. Isso é que eu creio que está acontecendo. There is a systemic change that is taking place in Brazil. Tem uma mudança sistemática que está acontecendo no Brasil. And when God brings about cultural change, Então, quando Deus traz uma mudança cultural, a better word is reformation. então a melhor palavra seria reforma. When He brings about reformation, Quando Ele está para trazer reforma, He will never take something that is corrupt. Ele não vai pegar algo que está corrompido, He will never take a corrupt system Ele não vai pegar um sistema corrompido and sanitize it. e tentar mudar. He tears it down Ele derruba esse sistema and He builds new. e Ele constrói novo. Amen? Amém? You're in the midst of a systemic change in this nation. Você está no meio da mudança sistemática dessa nação. Amen? Amém? And here's the conditions that exist for systemic change. E agora veja as condições que existem para essa mudança sistemática. Number one, there has to be a crisis. Número 1, precisa haver uma crise. Because if everything remains the same, Porque se tudo fica igual, if everybody's comfortable, se todo mundo está confortável, then no one wants to change. então ninguém quer mudar. So there has to be a crisis. Então precisa haver crises. And the crisis creates an uncertainty with the status quo. Então a crise cria um sentimento de incerteza dentro de você. The thing that you used to be comfortable with, you're not comfortable with anymore. As coisas que você se sentia confortável naturalmente, agora você já não está mais. There's uncertainty about the future. Incerteza sobre o futuro paira dentro de você. How many of you feel that your future is uncertain Quantos de today? vocês sentem que o seu futuro está incerto? Amen. Your future is certain. O seu futuro é certo. Then there becomes a general discontent with existing leadership. Então há um descontentamento geral na liderança. The existing leadership fails to meet the crisis. Então a liderança existente ela falha em entender as crises. And then the existing systems, Então sistemas existentes, because business and government are about systems. porque os negócios e o governo são sistemas. You build systems if you want to succeed in government. Você constrói sistemas se você quer ter sucesso no You governo. build systems if you want to succeed in business. Você constrói sistemas se você quer sucesso nos negócios. And those systems don't manage the crisis. E esses sistemas não conseguem organizar as crises. And when those four conditions are in place, Então, quando essas 4 condições estão no lugar, and they are in place in Brazil, e eles estão no lugar agora no Brasil, they're in place in the economy of Brazil. essas 4 coisas estão alinhadas na economia no Brasil. They're in place in the government of Brazil. Eles estão agora no governo do Brasil.
It's at that point that God begins to move his people into positions of leadership. É nesse ponto que Deus começa a mover e levantar as pessoas em liderança. And that is what's going to happen. E é isso que vai acontecer. Now, I want to take you to Nehemiah chapter 1. Eu quero te levar a Neemias capítulo 1. Nehemiah chapter 1. Neemias capítulo 1, We're going to go back 2,500 years nós vamos voltar, because one of my jobs this morning, porque um dos meus trabalhos essa manhã, is to help you understand é ajudar você a entender how this movement into positions of leadership is going to look. como esse movimento para te levar à posição de liderança vai ser. So I'm going to give you some very practical instruction. Então eu vou te dar instruções muito práticas. Because there's two things that take place in the life of a leader, Porque tem duas coisas que tomam lugar na vida de um líder, or in the life of a believer. ou na vida de um crente. There's two things. Duas coisas. One is you can spend your life chasing after opportunities, Uma é que você vai correr a sua vida toda atrás de oportunidade, or you can accept the assignments of God. ou você pode aceitar o chamado de Deus And using the book of Nehemiah, e usar o livro de Neemias. I'm going to explain to you some of the differences. Usando, eu vou explicar a diferença disso. Okay, let's go to Nehemiah chapter 1 verse 11. Vamos para Neemias 1, versículo 11. Neemias 1, versículo 11. And here's what Nehemiah said. E é isso que Neemias diz. Now, when you read the book of Nehemiah, Quando você ler o livro de Neemias, quando você ler o livro de Neemias, you are reading the man Nehemiah's memoirs. você vai ver a memória de Neemias. It's his diary of what took place. É o seu diário que está ali escrito. Nehemiah was a government leader. Neemias era um líder de governo. More than likely, scholars say he was of the tribe of Judah. Então ele era da tribo de Judá. According to Jewish law at the time, Então, de acordo com a lei judaica naquele tempo, that meant he could never stand up here and do what I'm doing now. ele não poderia se levantar e fazer aquilo que eu estou fazendo hoje. He was not allowed to preach in the temple or in the synagogues. Ele não tinha liberdade para poder pregar na sinagoga, ele não tinha autorização para fazer isso. Nehemiah was part of the remnant in Persia. Então, Neemias foi parte do remanescente que ficou na Pérsia. And we know that he happened to be a cupbearer to the king. Então você sabe que ele acabou sendo um copeiro para o rei. And if you know anything about the book of Nehemiah, Você sabe algo sobre o livro de Neemias, you know that he had a divine convergent moment. você sabe que ele teve um momento divino que mudou a vida dele. He heard about Jerusalem. Ele ouviu sobre Jerusalém. Now Jerusalem was about 1,400 kilometers from where Nehemiah lived. Jerusalém era mais ou menos 400 quilômetros de onde Neemias vivia. So he couldn't catch an airplane to go fly. Ele não poderia simplesmente pegar um avião e ir lá. More than likely he'd never been there. Praticamente ele nem deveria ter ido lá. Nehemiah has this divine moment. Então Neemias teve esse momento divino And God pricked his heart. e Deus tocou o seu coração. Now he was a cupbearer to the king of Persia. Mas ele era um copeiro para o rei da Pérsia. That meant he lived in the palace with the king. Significava que ele vivia no palácio com o rei. Nehemiah tasted the food and sipped the wine that the king ate, Neemias provava a comida que o rei comia, to make sure that no one wanted to poison the king. para ter certeza que ninguém iria envenenar o rei. And God pricked his heart. E Deus tocou o seu coração. And he prayed to the Lord. E ele orou ao Senhor. And this is what he said. E é isso que ele falou. He said, "Make your servant successful." Faça o seu servo bem-sucedido. He knew that he had to go to Jerusalem
to rebuild the walls. Ele sabia que ele tinha que voltar para Jerusalém para reconstruir as muralhas. You might call that a prophetic assignment. Você pode chamar isso de um chamado profético. It was a prophetic purpose in his life. Era um chamado profético, um propósito profético na vida dele. I owned a construction company. Eu sou dono de uma construtora. Nehemiah had no qualifications Neemias não tinha nenhuma qualificação to rebuild the walls of Jerusalem. para reconstruir as muralhas de Jerusalém. No qualifications. Nenhuma qualificação. You will more than likely, Você, muitas vezes, in your own view, na sua própria visão, when God drops that prophetic assignment on your life, quando Deus derrama a visão profética e chamado profético na sua vida, more than likely you will say to the Lord, muitas vezes você vai falar com o Senhor: I don't have qualifications for this. eu não tenho qualificação para isso, Senhor. Amen? Amém? Now, here's the difference in Nehemiah's life, Agora você vai ver a diferença na vida de Neemias. and here will be the difference in your life. E você vai ver a diferença na sua vida. If you chase the opportunities that come your way, Se você corre atrás das oportunidades que vêm para você, rather than accept the assignments that God has for your life. ao invés de aceitar o chamado que Deus tem para a sua vida, These are my observations. essa é a minha observação. Chasing opportunities looks like this. Buscar oportunidades parece com isso. It will come in the garment of selfish ambition, Vai te levar para um jardim de inveja e de ambição pessoal. and you will demand personal recognition E você vai querer reconhecimento, você vai demandar reconhecimento pessoal for your capability to perform the task. para a sua capacidade para desenvolver essa função. Now, the men and women who do great things for God, Homens e mulheres que fazem grandes coisas para o Senhor. and I'm talking about people outside the walls of the church house. E eu estou falando de pessoas fora do muro da igreja. They are in Brazil, Eles estão no Brasil. and you are part of them. E você é parte disso. The men and women Homens e mulheres who carry this Nehemiah type anointing on their life que carregam esse tipo de unção de Neemias na sua vida, to lead in the days ahead. para liderar nos dias que seguirão. You will accept the assignments of God, Você vai aceitar o chamado de Deus. and in your mind, E na sua mente, the assignments of God are always bigger than yourself. o chamado de Deus é sempre muito maior do que você mesmo. Amen? Amém? When you chase opportunities in your life, Quando você corre para oportunidades na sua vida, it'll be clothed in selfish ambition. vai ser ali na sua ambição pessoal. But when you follow the assignments of God, Mas quando você segue o chamado de they're, Deus, they're always going to be bigger than you. sempre vai ser muito maior do que você. Do you think rebuilding the walls of Jerusalem Você acha que reconstruir as muralhas de Jerusalém was the kind of thing a cupbearer would want to do? é algo que um copeiro gostaria de fazer? Amen? Amém? They'll always be bigger than you. Sempre será maior que você. So get comfortable with that. Então fique confortável com isso. Don't ever tell God I can't do this because I don't have the skill. Nunca diga a Deus: eu não posso fazer, Senhor, porque eu não tenho habilidade para. See, many times in dealing life in God, Muitas vezes lidando com as coisas de Deus na sua vida, God will give you a prophetic assignment for your life. Deus vai te dar um chamado profético para você. And there'll be this long season of time before the fulfillment. E terá essa temporada grande até que isso venha a acontecer. Long season of time. Grande temporada, When you think nothing is happening. onde você vai achar que nada está acontecendo. Have you forgotten about me, Lord? Ah, Senhor, o Senhor esqueceu de mim. Have you forgotten all about me? Você esqueceu de mim, Senhor. Have I messed up somehow? Será que eu errei nesse caminho? And during that long period E durante esse longo período, between the prophetic assignment entre o chamado profético que você recebeu and the beginning of the fulfillment, e o começo desse chamado estar se cumprindo, is this difficult, painful time há esse momento doloroso e difícil, where the molding of God takes place in your life. onde o molde de Deus toma conta da sua vida.
And he will make you into the man or woman E Ele vai fazer você ser o homem e a mulher during that long, painful time of durante waiting. esse longo período de dor de espera. He will mold you into the man or woman who is capable Ele vai moldar você no homem e mulher que é capaz of fulfilling his assignment. de cumprir o seu chamado. So don't worry about it. Então não se preocupa. Every day you get up Todo dia que você levanta and you seek the presence of God e você busca a presença de Deus and you study his word e você lê e estuda a sua palavra, and you live righteously and honorably before the King. você vive de forma honrável, de forma justa diante do Senhor. And he will mold you into the man or woman who's capable of rebuilding the wall. Então Ele vai te moldar para ser o homem e a mulher capaz de reconstruir as Amém. muralhas. Amém? Let's go to Nehemiah chapter 2 verse 1. Vamos para Neemias capítulo 2, versículo 1. Nehemiah chapter 2 verse 1. Neemias 2, versículo 1. This is what it says. É isso que diz. Now, if you are a cupbearer of the most powerful king on earth, Se você é um copeiro do rei mais poderoso na terra, you could not be sad in his presence. você não pode simplesmente ir lá e entrar na sua presença. Because if you were, the king could legally cut your head off. Porque simplesmente o rei pode cortar a sua cabeça fora. Now, there were about 4 months' time that took place Então tem 4 meses que tomou conta. between when God spoke to Nehemiah about going to Jerusalem Quando Deus falou com Neemias em ir para Jerusalém, and this moment in Nehemiah chapter 2 verse 1. e esse momento que nós vamos ler em Neemias capítulo 2. 4 meses se passaram. 4 months took place. 4 meses. And Nehemiah waited on God. E Neemias esperou em Deus. He didn't run to the king immediately. Ele não saiu correndo para o rei imediatamente. He waited on God. Ele esperou em Deus. And while he waited on God, E enquanto ele esperou em Deus, God began to give him the plan. então Deus começou a dar a ele o plano. Now, what you are going to find out when that prophetic assignment comes to you Algo que vai acontecer quando esse chamado profético virá sobre sua vida, is that once you accept that assignment, que no momento em que você aceita esse chamado, that means you have to accept it. isso significa que você precisa aceitar. Then God will begin to unveil his plans for you. Então Deus vai começar a revelar os seus planos para você. My personal experience is this. Minha experiência pessoal é essa. He does not unveil the plan to me until I accept the assignment. Ele não revela os planos até que eu aceite a chamada. Have you noticed that God never gives us enough information? Você já percebeu que Deus não dá muita informação para nós? He never gives us enough information. Ele nunca dá as informações suficientes. I always want him to say, now go 2 blocks, Eu sempre gostaria que ele falasse, vai 2 blocos, turn left, vira à esquerda, go 5 houses down the block, vai 5 casas depois, turn right. vira à direita. But all he ever tells me is go. Tudo que ele fala para mim é, vai. Amen? Amém? Does anybody else have that experience? Alguém mais aqui tem essa experiência com Deus? But once I take the first step, Mas a primeira vez que quando eu dou o primeiro passo em direção then, ao chamado, then the plans of God begin to unfold. então o plano de Deus começa a se revelar. And this is the way it worked with Nehemiah. É assim que foi o trabalho no Neemias. And so during that 4 months, God gave him a plan. Então durante esses 4 meses Deus começou a dar a ele o plano. Now, if you are chasing after opportunities, Então se você continua correndo atrás de oportunidades, these are my observations. essas são as minhas observações. You are going to be self-absorbed with your own comfort. Você vai ser absorvida com o seu próprio conforto. And you're going to want to position yourself. E você vai querer uma posição para você. But once you position yourself for your own comfort, E aí quando você se posiciona para ter o seu conforto próprio, you are going to lose the prophetic moment. você vai perder o momento profético.
Don't worry about your own comfort. Não se preocupe com o seu conforto próprio. Now, the assignments of God, Agora, as missões de Deus, when you accept the assignments, quando você aceita o chamado, they're going to appear to you to be dangerous. vai aparecer para você como algo perigoso. But when you accept his Mas assignments, quando você aceita esse chamado, that danger is going to lead you into your destiny. esses perigos vão te levar até o seu destino. And make no mistake about it. E não cometa erro sobre isso. You have a destiny in God. Você tem um destino em Deus. You have a destiny in this nation. Você tem um destino nessa nação. So the king in Nehemiah chapter 2 verse 4. Então o rei Neemias, Nehemiah goes to the king and the king says, "What would you request?" então em Neemias 2, versículo 4, o rei fala: qual é o seu problema? Now Nehemiah is standing before the king, Então Neemias está diante do rei. and the Bible tells us that he is in the presence of the king and the queen. Então a Bíblia fala que ele está na presença do rei e da rainha. Do you know that the rabbis say this? Você sabe que o rabino diz isso? That at that moment, Em que nesse momento, the queen that is talked about in Nehemiah que a rainha que é citada aqui em Neemias, was actually the queen mother of the king of Persia. na verdade era a rainha mãe do rei da Pérsia. And rabbis say that her name was none other than Esther of the Bible. E rabinos dizem que o nome dela é Esther. Now, when you accept the assignments of God in your life, Então quando você aceita o chamado de Deus na sua vida, you're going to find that He will leave no detail unattended to. você vai ver que ele não vai deixar nenhum detalhe fora. He takes care of everything. Ele toma conta de cada detalhe. You are not going to have to go about as a beggar. Você não vai ter que se dobrar como um pedinte. You will be fully provisioned. Você vai ter provisão do Senhor. Amen? Amém? Provision follows obedience. Para visão precisa seguir obediência. Provision follows the assignments of God. Para uma visão tem um chamado e uma missão de Deus. Now here's a key point. Aqui tem um ponto chave. The king said to Nehemiah, O rei disse para Neemias: Nehemiah, what would you like me to do for you? Neemias, o que você gostaria que eu fizesse para você? And you are going to find this. E você vai encontrar isso. When you accept the assignments of God for your life, Quando você aceitar o chamado e as missões de Deus para a sua vida, they will come to you usually in the form of an invitation. ele virá para você em forma de convite. You will be invited into those assignments. Você será convidado para essa missão. And God will oftentimes use people of influence E muitas vezes Deus vai usar pessoas de influência to invite you into this position of destiny. para te convidar a essa posição de destino. Amen? Amém? Has it happened in anybody's life? Já aconteceu com alguém aqui? It's an invitation. É um convite. The promotions of God will many times come by invitation. A promoção de Deus muitas vezes vem como um convite. And He will use people to invite you in to your destiny. E vai usar pessoas para convidar você para dentro do seu destino. You don't have to work for it. Você não tem que trabalhar para isso. You don't have to labor for it. Você não tem que suar para isso. You don't have to campaign for it. Você não tem que pagar para isso. It will invite you in. Isso vai te convidar para dentro. Amen? Amém? Let's go to Nehemiah chapter 2 verse 18. Vamos para Neemias capítulo 2, versículo 18. Nehemiah shows up in Jerusalem Então Neemias aparece em Jerusalém. and he calls the whole city together. E ele chama toda a cidade para se reunir. Now, what's the big deal about Jerusalem? Qual é a grande dificuldade, a grande questão sobre Jerusalém? Here's the conditions of Jerusalem in Nehemiah's day. Essa é a condição de Jerusalém nos dias de Neemias. The walls were completely destroyed.
Os muros estavam completamente destruídos. And those walls had been destroyed for 142 years. Então aquelas muralhas estavam destruídas para 140 anos. That's 3 or 4 generations of Jews. Praticamente 3 a 4 gerações de judeus. They lived in abject poverty. Eles viveram em pobreza. They were oppressed by a man named Sanballat. Eles eram oprimidos pelos povos que estavam na circunvizinhança. There was high taxation from the king. Tinha taxas muito altas dos reinos que dominavam eles. And they were living in survival mode. Eles estavam vivendo no modo sobrevivência. Now I want you to say the word survival mode. Eu quero que você diga modo sobrevivência. Survival mode means the only thing that you can see. Modo sobrevivência significa a única coisa que você pode ver When you're in survival mode, quando você está no modo sobrevivência. you view life in 24-hour segments. Você vê sua vida 24 horas por dia. Amen? Amém? You can't see next month Você não consegue ver o próximo mês, because you're worried about tomorrow. porque você está preocupado com amanhã. You are not destined to live in survival mode. Você não é destinado a viver no modo sobrevivência. Amen? Amém? You are destined to live in the provision of God. Você é destinado para viver na provisão de Deus sobre a sua vida. You are not destined to live oppressed. Você não foi destinado para viver oprimido. You are destined to live in freedom. Você foi destinado para viver em liberdade. Amen? Amém? The people in Jerusalem were oppressed. O povo em Jerusalém estava opresso. Now the thing about oppression is this. A questão sobre opressão é isso. If all you know is oppression, Se tudo que você conhece é opressão, oppression becomes your normal. opressão se torna o seu normal. Am I right? Não é isso? You get used to being oppressed. Você se acostuma a estar sempre opresso. And you think that's the way life is supposed to be. E você acha que é assim que a vida deve ser. That is not how life is for people like us. Isso não é como a vida deve ser para pessoas como nós. Amen? Amém? The other thing that took place in Jerusalem Outra coisa que acontecia em Jerusalém, is the remnant that remained in Jerusalem. o remanescente que estava ali em Jerusalém. The thieves and the murderers. Então, os assassinos e os ladrões, They are given license by evil government leaders. então eles tiveram licença, né, para atuarem de governantes maus. And a Jewish historian Então, histórias judaicas, historiadores judeus. named Josephus wrote this. Joséfo disse isso. He said, when you would walk outside the streets of Jerusalem, Quando você andava nas ruas de Jerusalém, you would have to step over the bodies of the dead men and women você tinha que pular os corpos de homens e mulheres mortos, who had been slaughtered during the night. que tinham sido roubados e estavam lá durante a noite. The women were raped. As mulheres eram estupradas. The children were sold into slavery. As crianças eram vendidas para a escravidão. And the men were killed. E homens eram mortos. This is the Jerusalem that Nehemiah walked into. Essa era a Jerusalém que Neemias estava enfrentando. And so what did he do? Então, o que ele fez? He called the whole city together. Ele chama toda a cidade junto. And he said, the king has sent me. E ele diz: o rei me enviou. The king has provisioned me. O rei me deu provisões. Because see, he came down with an army of people. An army. He came down with the king's army. Porque ele veio com o exército do rei junto. He came down with the king's money. Então ele veio com o dinheiro do rei. He was fully provisioned for the assignment God had for Ele him. tinha toda a provisão para o chamado que Deus deu para ele. And you will be fully provisioned E você terá toda a provisão for the assignments that God has for you. para o chamado que Deus tem para você. He called everyone together. Então ele chamou todos juntos. And here's the thing. E olha aqui,
If Nehemiah was chasing opportunities, Se Neemias estivesse buscando oportunidades, and when you chase the e opportunities quando in your você life, busca oportunidades na sua vida, you're going to find that those opportunities will lead you into your personal comfort. você vai ver que essas oportunidades vão te levar para o seu conforto pessoal. It'll always be a nice, safe place. Vai ser sempre um lugar legal e seguro. And it's going to be well populated. E vai ser muito populoso. There'll be lots of people who tell you, Vai ter um monte de pessoas que vai te dizer: boy, this opportunity is really nice, isn't it? ah, essa oportunidade é muito boa, não é? But it will distract you from your prophetic destiny. Mas vai te distrair do seu chamado The profético. opportunities, As oportunidades. when you chase those Quando opportunities, você busca essas oportunidades, it will distract you from your prophetic destiny. vai te distrair do seu destino profético. But when you accept the assignments of God, Mas quando você aceita o chamado e a missão de Deus, there is a restlessness that comes with those assignments. então é algo estranho que vem com esse chamado. Why is there a restlessness? É um lugar de desconforto. Por quê? Because you have to trust the anointing of God to fulfill the purpose. Você se sente desconfortável porque você tem que acreditar e confiar na unção de Deus para cumprir esse propósito. You have to trust God. Você precisa confiar em Deus. And trusting God creates a restlessness in us. E confiar em Deus traz esse desconforto dentro de nós. It's normal. É normal. It doesn't mean you lack faith, Não significa que você está faltando fé, because faith is confidence in God's hand to deal with the unknown. porque fé é confiança na mão de Deus para lidar com aquilo que é desconhecido. Nehemiah chapter 4 verse 14. Neemias 4, versículo 14. You see, the other thing is when you step into the assignments of God, Então, entenda, quando você se levanta para o chamado de Deus, there's going to be a lot of people who don't like you. vai ter muitas pessoas que não vai gostar de você. And the reason is you are going to challenge their comfort level. Porque a razão é porque você vai agredir o conforto delas. Because they will recognize the anointing on your life. Porque eles vão reconhecer a unção na sua vida. They may not say, I see there is an anointing of God on your life. Talvez eles não vão falar para você: ah, eu vejo a unção de Deus sobre a sua vida. But they will say, this person is a threat to my comfort. Mas vão dizer: essa pessoa, ela está mexendo com o meu conforto. This person is a threat to my pay plan. Essa pessoa é uma ameaça ao meu conforto. Because ultimately, the world always boils down to one thing. Porque normalmente o mundo sempre se curva para uma coisa. The systems of the world are driven by mammon. O sistema do mundo é direcionado. Mammon. Driven by mammon. Mammon. Porque o sistema do mundo é sempre dirigido por Mamon. They're driven by mammon. Eles são dirigidos por Mamon. And whenever you threaten that principality, E toda vez que você ameaça esse principado, you're going to get resistance. você vai ter resistência. But when you chase opportunities in moments like this, Mas quando você busca oportunidades em momentos como esse, you're going to evaluate your own characteristics você vai acabar desvalorizando suas próprias características. within the limitations of your skill set. Então, você vai lidar com suas características. You know, if I ever thought that I would be able to stand up in front of you and preach, Então, se eu tivesse um pensamento que eu poderia ser capaz de estar aqui em pé e pregar para vocês, when I was in college, quando eu estava lá na faculdade, I probably would have curled up in a fetal position. eu com certeza ia me dobrar numa posição fetal. I went all the way through college. I never gave an oral presentation. Durante todo o período da faculdade, eu nunca fiz uma apresentação oral. And yet God said to me one day, Então, Deus disse para mim um dia: son, I am calling you to preach.
eu te chamei para ser um pregador. I said, Lord, you must be crazy. Senhor, você deve ser louco. You see, the enemy will always speak to you Então entenda, o inimigo sempre vai falar com você about your limitations. sobre as suas limitações. God takes the limits off our lives. Deus pega os limites da nossa vida. And when you accept the assignments of God, E quando você aceita o chamado de Deus, you're always going to be unqualified in your own eyes. você sempre vai ser desqualificado à sua própria visão. And most often in the assessment of other people. Muitas vezes olhando para o chamado de outras pessoas. They're going to say about you, Eles vão falar para você, he can't do that. ele não pode fazer isso. He'll never succeed in that. Ele nunca vai ser bem sucedido nisso. Well, that's what Sanballat said about Nehemiah. É isso que pessoas falaram sobre Neemias. This guy's a wine taster. Esse cara não vai poder fazer He nada. can't possibly rebuild the walls of Não Jerusalem. pode reconstruir as muralhas de Jerusalém. Here's another key point. Aqui tem outro ponto In chave. Nehemiah chapter 7 verse 5. Neemias capítulo 7, versículo 5. When you chase opportunity, Quando você corre atrás de oportunidade, you will only exercise your authority. a única coisa que você vai exercitar é a sua própria autoridade. Now you may have a lot of confidence in your own authority. Você pode ter muita confiança na sua própria autoridade. I don't. Eu não tenho. But when you accept the assignments of God in Mas your life, quando você aceita o chamado de Deus na sua vida, those prophetic assignments that he will give to you, esses chamados proféticos que Deus dará para você, and many times they will begin very small. e muitas vezes eles vão começar muito pequenos, But when you accept those assignments from God, mas quando você aceita esses chamados de Deus, you won't exercise your authority. você não vai exercitar a sua autoridade, You are going to exercise his authority. você vai exercitar a autoridade dele. Amen? Amém? And when you exercise his authority, E quando você exercita a autoridade dele, things change. coisas mudam. Amen? Amém? Things change. Coisas mudam. Brazil is at the beginning of a real systemic change. Brasil está começando uma mudança sistemática. And God is going to move some of you into those positions that he is creating. E Deus está movendo e vai mover vocês para essas posições que Ele está criando. And these are going to be some of the characteristics of it. E aqui vai ser como serão as características dessas posições. It's a powerful, wonderful time. É um momento poderoso e maravilhoso. Now, the other thing that's interesting about Jerusalem at this time. Outra coisa interessante sobre Jerusalém nesse tempo. Now, you see, tend to have an apostolic view of things. Sabe, eu tenho uma visão apostólica sobre as coisas. So I like to look from a very high level. Então eu gosto de olhar de um lugar muito alto. I don't like a lot of the details. Eu não gosto muito dos detalhes. I understand the value of the details. Eu entendo o valor dos detalhes. But I like to look at things from up here. Mas eu gosto de ver as coisas lá do alto. How many of you know what I mean? Quantos de vocês sabem o que eu estou dizendo? Here's the thing. Aqui está. When you accept the assignments of God, Quando você aceita o chamado de Deus, you're going to accomplish things beyond your own capacity. você vai fazer coisas muito além da sua própria capacidade You're going to humana. do amazing things. Você vai fazer coisas maravilhosas. But when you chase the opportunities, Mas quando você corre atrás das oportunidades, you're going to have lower levels of accomplishment. você vai ter coisas muito baixas que você vai conseguir You may completar. still accomplish things, Você vai até conseguir but you're going to completar have coisas, lower levels of mas accomplishment. serão coisas muito baixas. Now remember, the title of this was Divine Order. Lembre que isso foi uma ordem divina. There was another interesting thing that took place in Jerusalem. Algo muito interessante também que tomou lugar em Jerusalém. 14 years before Nehemiah showed up, 14 anos antes de Neemias aparecer, God sent a man named Ezra. então Deus mandou um homem chamado Esdras. He was a priest of priests. Ele era um sumo sacerdote. Ezra wrote the book of the Bible just before Nehemiah. Então Esdras escreveu o livro da Bíblia antes de Neemias. And God brought divine order E Deus então trouxe ordem divina. through this priest named Ezra. Então
através desse sacerdote chamado Esdras. Because see, the temple was all messed up at the time. Porque o templo estava uma confusão naquele tempo. Ezra brought divine order to the temple. Então Esdras trouxe ordem divina para o templo. Ezra preceded Nehemiah. Esdras precedeu Neemias. Nehemiah brought divine order outside the walls of the temple. Então Neemias trouxe ordem divina fora do templo. And this is my observation. E essa é a minha observação. But God has brought divine order in the church houses of Brazil. Deus trouxe ordem divina para as igrejas no Brasil. This church is an example of that divine order. Essa igreja é um exemplo dessa ordem divina. But the interesting thing is this. Mas a coisa interessante é As essa. much as Ezra's heart was to change things in Jerusalem, Por mais que o coração de Esdras era para mudar coisas em Jerusalém, as much as he walked out of the streets of Jerusalem, mesmo andando nas estradas de Jerusalém, he had to step over those same dead bodies. ele também tinha que passar por cima daqueles cadáveres que As estavam lá. much as he desired to bring about change Por mais que ele desejasse essa mudança and a safe environment for the people, e um lugar seguro para o povo, he did not have the anointing to do it. ele não tinha a unção para fazer isso. Because God anointed a man like Nehemiah. Porque Deus ungiu um homem como Neemias Amen. para essa tarefa, amém? But they worked together. Mas eles trabalharam juntos. They worked together. Eles trabalharam juntos. I do not believe that God would have raised up Nehemiah Eu não acredito que Deus teria levantado Neemias and had him write a book of the Bible e feito ele escrever o livro da Bíblia, if he had always been complaining about Ezra's leadership. se ele estivesse sempre reclamando de como foi a liderança de Esdras. Amen. Amém? Do you think God would have? Você acha que Deus faria isso com Neemias? No, he would not. Não, ele não faria. I'm going to end with this. Eu vou terminar com isso. In Nehemiah chapter 12, Então, em Neemias capítulo 12, Nehemiah had rebuilt the walls of Jerusalem. Neemias reconstruiu as muralhas de Jerusalém. And Nehemiah had two great choirs. Então, Neemias tinha dois grandes lugares, espaços. Now the temple was already built, Então, o templo já estava reconstruído. and it was inside the walls of Jerusalem. Então, estava dentro das muralhas de Jerusalém. One choir went to the right. Um espaço estava à direita. They were dedicating the wall. Eles estavam dedicando o muro. One choir went to the left. Um outro grupo foi à esquerda. Behind the choir to the right Então, atrás desse espaço, desse grupo à direita, was this old priest named Ezra. estava lá o sumo sacerdote Esdras. And Ezra led all half of the leaders of Jerusalem. Então, Esdras trouxe o resto, a metade dos líderes de Jerusalém. Behind the choir to the left Então, atrás daquele grupo à esquerda, was Nehemiah. estava Neemias. And behind Nehemiah was the other half of the leaders of Jerusalem. E atrás de Neemias estava a outra metade dos líderes de Jerusalém. And the choirs worshiped, Então, esse coral adorava. and they met at the temple. Então, eles encontraram, na verdade eu falei espaços, mas eram corais. Então, havia um coral. They walked on the top of the wall that was rebuilt. Então, esses corais, um regido por Neemias, outro por Esdras, se encontraram no templo e entraram no templo. And this is a picture that God has given us for reformation. Então, essa é a foto que Deus nos dá para a reforma. So you're in the beginnings of reformation. Você está no começo da reforma. Don't be discouraged by what you see. Não fique desencorajado pelo aquilo que você vê. Allow God to give you a vision for what you don't see. Permita Deus te levar para as coisas que você não consegue ver. Enable Him to allow you to see what He's doing. Então Ele vai permitir que você veja aquilo que Ele está fazendo. And then say, God, how can I help? Então você vai dizer, Deus, como eu posso ajudar? Now here's the thing. I want to sum this up. Então olha aqui está a coisa. If you chase opportunities in your life, Se você continua correndo para oportunidades na sua vida, you will live a dull, boring routine
unfulfilled life. Você vai ver uma rotina chata de uma vida que não tem propósito. But when you accept the assignments of God, Mas quando você aceita o chamado de Deus, they come with this unbelievable joy. vem com essa alegria incalculável. This fulfillment beyond your imagination. Esse cumprimento vai muito além da sua imaginação. You'll be excited about life. Você vai ficar excitado sobre a vida. So what am I charging you with today? Então, o que eu quero animar vocês e enviar vocês? Because you and I have to have an action plan. Porque eu e você precisamos ter um plano de ação. Here's your action plan. Esse é o seu plano de ação. Accept all of the assignments of God. Aceite todos os chamados de Deus para a sua vida. Amen. Amém? Love what God loves Ame o que o Senhor ama and hate what God hates. e odeie o que o Senhor odeia. Amen. Amém? Obey God no matter how absurd it may seem. Obedeça a Deus por mais absurdo que isso pareça. Be a person that God can trust. Seja uma pessoa que Deus possa confiar. And then strap on your seatbelt. Então, afrouxe o seu cinto, Because life is going to get very exciting. porque a vida vai se tornar um lugar muito Amém. maravilhoso. Stand with me. Fique em pé comigo. Thank you, Father. Obrigado, Pai. Thank you, Father. Obrigado, Pai. Now, Father, Boris, would you come over here? Boris, você pode vir aqui, por favor? Father, we want to give. Pai, nós queremos dar. We want to give these leaders, Nós queremos dar a esses líderes, these emerging leaders, esses líderes emergentes, those who are in the gap. esses que estão no vácuo. You have spoken Você falou, Senhor, a prophetic assignment to them. sobre um chamado profético para eles. But they're in that long, painful gap Mas eles estão nesse período longo e doloroso, nesse vácuo, between the assignment entre o chamado and the fulfillment. e o cumprimento. Lord, we want to lift up their hands today. Senhor, nós queremos levantar as suas mãos essa And Lord, we thank you for this new generation e nós te agradecemos por essa nova geração that is going to move into those positions of influence. que vão se mover para essas posições de influência. They will not accommodate corruption. Eles não vão ser acomodados à corrupção. They will not accommodate a worldly culture. Eles não vão ser acomodados a uma cultura do mundo. Stiffen their backs. Senhor, sacode eles. Open their ears to your voice. Abra os seus ouvidos à sua voz. And we give you thanks and praise for it E nós te agradecemos, te damos glórias in Jesus' name. no nome de Jesus. Amém.